Olá, muito bom dia. Muito bom dia para você. Nas últimas semanas, o estado de São Paulo e boas partes do Brasil sofreram com constantes mudanças no clima e na temperatura. Do calor que chega até 38 graus para uma queda de 20, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Junto a isso, temporais que atingiram inclusive boa parte do Vale do Paraíba. E a preocupação nesse momento dos agentes da Defesa Civil é para a possibilidade de desastres ambientais devido ao efeito atmosférico. Será que já há fiscalização de áreas de risco? E alguma região sofreu algum tipo de impacto ambiental? A gente vai falar muito sobre essa questão do tempo hoje no Band Entrevista. Nosso convidado é Giovanni Dolife, doutor em meteorologia pelo INPE e pesquisador do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. Giovanni, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Bom dia. Bom dia, Nicoline. Bom dia, Israel. Prazer estar aqui. Obrigado por essa oportunidade de poder falar desse assunto que afeta todos nós. Sem dúvida alguma. E mais do que falar das intempéries da natureza, podemos dizer assim, de dias atrás, aí com muitos ventos, chuva de granizo de grandes proporções em alguns pontos da região, o que a gente percebe, Giovanni, é que a gente tem um tempo mudado pelo tempo do ano. A gente teve um final de inverno que a gente já via, né, o começo de setembro começar a esquentar, mas não chegar às temperaturas que chegaram num mês como setembro, temperaturas que muitas vezes a gente não vê nem em pleno verão. E depois disso parece que o verão dá um tempo para a volta do inverno em plena primavera. Dá para explicar toda essa mudança brusca das estações do ano, que estão hoje muito diferentes do que aquilo que a gente sempre viu? Tá uma doideira, né? A gente falando assim, tá na primavera, volta para o inverno, vai para o verão e fica uma bagunça, né? Realmente bagunça não só a ideia da gente, mas a saúde também, né? Haja saúde e planejamento nas atividades para lidar com tudo isso, né? Na gente que é adulto, nas crianças, bagunça muita coisa. Mas do ponto de vista meteorológico, científico, dá para a gente entender. A gente tem um pequeno desvio, sim, né? Mas não essa doideira toda. Vou explicar. O final do inverno, como você até bem lembrou, em setembro, a gente costuma ter já uma subida das temperaturas. Por quê? A partir de setembro, os dias já começam a ficar mais longos. Na verdade, o dia mais curto do ano é o dia que começa o inverno, lá o 20 e pouco de junho. A partir daí, cada dia começa a ficar um pouco mais longo, na nossa região aqui em torno de 1 minuto. Então, veja, isso vai acontecendo até o final de julho, foi 1 mês, final de agosto, 2 meses. Então, em setembro, já aumentou o suficiente para a gente ter um aumento de energia do Sol que possibilita já temperaturas mais altas, né? Principalmente se a gente não tem nuvens e não tem chuva. Então, é típico, final de setembro, a gente já começar a ter temperaturas mais altas e os picos de temperatura do ano geralmente acontecem na primavera mesmo, entre outubro e novembro. Aí depois começam a vir chuvas mais frequentes, por conta da cobertura de nuvens que faz sombra e de maior umidade, a própria chuva, né, resfria o ar, a gente já não tem temperaturas tão altas. No verão, a média das temperaturas é mais alta. Por quê? Não porque a gente tem o pico de temperaturas mais altas, mas porque a gente não tem dias frios. Então, a média do verão é mais alta. A primavera é que costuma ter os picos de temperatura. Só que, como tem alguns dias frios, na média não fica tão alta quanto o verão. Então, a primavera tem essa característica de ter essas oscilações grandes e ter os picos de temperatura do ano quando ainda não começou a chover com frequência e os dias já são longos, tem bastante energia do Sol. Tá, esse é o típico, é o normal. O que está acontecendo que faz a gente ter a percepção de que está tudo bagunçado? É uma antecipação disso. Esse ano, a gente está com um planeta mais quente, né? O mês de julho foi um mês em que a temperatura média no planeta foi a mais alta desde 1850, ou seja, desde o início do período industrial. O mês de agosto também foi muito quente, teve entre os mais quentes. Isso não foi só no planeta, no Brasil também foi assim. A gente teve meses de julho e agosto com temperatura bem acima da média. E aí, além desse planeta mais quente, o nosso inverno mais quente teve a contribuição do El Niño. O El Niño
faz com que as frentes frias tenham a tendência de ficar mais na região sul. Elas não avançam para norte, centro-oeste e sudeste. Então, se a gente não tem entrada desses pulsos de ar frio, a massa de ar que está na latitude do centro-oeste e sudeste, que é uma latitude tropical, ela não fica muito fria no inverno. Por isso a gente teve o inverno mais quente. E aí, quando a gente vai para o final do inverno, a gente já está vindo com uma massa de ar com temperatura mais alta. E aí, quando começa o sol a ficar mais quente, os dias mais longos, a gente começa a ter esses picos de temperatura que a gente só veria lá mais para outubro, novembro, já acontecendo agora em setembro. Giovanni, a gente viu aí que teve uma elevação de temperatura e quando caiu essa temperatura, 2 dias antes, tivemos uma tempestade que atingiu boa parte do Vale do Paraíba com alguns pontos de alagamento. Isso preocupa o CEMADEM, preocupa também o aviso que vocês fazem para a Defesa Civil, tanto do estado de São Paulo, outros estados do nosso país, para evitar deslocamento de terra, queda de barreiras, como aconteceu no Rio Grande do Sul e como aconteceu também em São Sebastião, que a gente teve aquela precipitação que aí moveu algumas montanhas, né? Barra do Saí, Juqueí, aquela parte do litoral norte do estado de São Paulo. Israel, essa sua pergunta é ótima para a gente entender um pouco como é que funciona o trabalho do CEMADEM. O CEMADEM, sendo esse Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, do Ministério de Ciência e Tecnologia, portanto, do governo federal, tem a missão de prover serviços e emissão de alertas relacionados aos extremos, em particular extremos de excesso de chuva, mas também o outro lado, a seca também. Mas aqui a gente está se concentrando no excesso. Excesso que causa inundações, enxurradas e os deslizamentos de terra que você citou. Esses eventos, eles são mais frequentes durante a estação chuvosa. Porque durante a estação chuvosa, que é na nossa região, começa por volta de outubro, mas ela fica mais intensa ali no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro. Por quê? Com a frequência das chuvas, o solo vai ficando aos poucos cada vez mais encharcado, os córregos, rios, os cursos de água vão tendo níveis mais elevados e a cada nova chuva, a partir de um solo já mais encharcado, nível de rios mais alto, a chance de inundações e deslizamentos é maior. Então, estatisticamente, o final do verão, ali fevereiro, março, são os períodos em que a gente tem a maior frequência e maior magnitude desses impactos. Vou lembrar do exemplo desse ano, que você bem lembrou, aconteceu em São Sebastião, no final de semana do Carnaval, em que a gente teve um volume de chuva acumulado jamais registrado com tal magnitude no país. Tivemos 600 milímetros de chuva em 24 horas, que na verdade foram acumulados em bem menos do que 24 horas, em cerca de 9 horas. Esse é um volume extraordinário, né, totalmente fora da curva que foi observado ali em São Sebastião naquele final de semana. Uma frente fria com características diferentes, ventos muito fortes de sudeste, estacionária, ela parou por aqui, fazendo com que a gente tivesse esse grande volume de chuva. Essas taxas de chuva a gente observa durante 1 hora e meia, mas não durante 9 horas. Isso foi muito incomum, tá? Então, esses eventos, eles preocupam sim. A gente observa que nos últimos anos esses eventos têm se tornado mais frequentes e a presença do El Niño esse ano favorece a ocorrência desse tipo de eventos. Com as chuvas em excesso no sul e mais seco no nordeste, o sudeste fica numa faixa intermediária, que deve oscilar entre períodos muito secos e quentes e períodos de chuva e chuva forte por causa do contraste. E por falar nesse contraste, Israel, aí eu retomo outro ponto que você colocou, que foi a virada de tempo brusca, né, violenta, que a gente teve essa semana, ventos muito fortes, raios, granizo de um tamanho pouco comum na região, maior do que bola de gude, né? Um granizo que causa estragos. Eu me desloco aqui pelo Vale do Paraíba para ir trabalhar e percebi estragos que raramente, né? Eu moro há 20 anos aqui no Vale, e raramente eu observei estragos dessa magnitude, né? Árvores partidas, outdoors que foram arremessados a longa distância, em pedaços. Eu mesmo estava passando pela Dutra, próximo desse horário, e vi partes, destroços, né? Então foram temporais muito violentos, causados justamente pelo quê? Pelo contraste das massas de ar.
Aliás, A gente viu Giovanni, essas vamos temperaturas explicar um pouco extremas. mais sobre Sim, isso, sim. sobre essa questão do contraste, já já aqui no próximo bloco, né, Israel? Um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando sobre os desastres ambientais por conta da mudança climática. Não saia daí. Até já. Hoje o Band Entrevista conversa com Giovanni Dolife, pesquisador do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, e fala sobre as chuvas e a mudança de temperatura na região metropolitana. O Giovanni, que é meteorologista, tem uma experiência muito grande na questão do tempo e a gente já teve a oportunidade de falar com ele outras vezes. Ele vem explicar um pouco mais o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a gente falava no bloco anterior, Giovanni, desse contraste de temperatura, a chegada. A gente recebeu aqui algumas imagens, se a gente conseguir, a gente vai colocar, da chegada da frente fria, do temporal, há cerca de 10, 15 dias, que estava calor, tinha esquentado na hora do almoço e de repente à tarde vira o tempo. E aí a gente viu, além de alguns pontos com grande vento, muito granizo na região em pleno mês de setembro. Isso não é normal, a gente não lembra disso acontecer. Granizo é coisa de janeiro e fevereiro. Faz parte dessa mudança que você estava falando no começo? Faz sim, Nicolini. Esse granizo, de fato, não é muito comum nessa época e foi resultado desse grande contraste de massas de ar. O ar estava muito quente, mais quente do que normalmente está nessa época, e aí veio uma frente fria de sul com mais força que conseguiu romper, né? Que conseguiu avançar, né, empurrando essa massa de ar quente. Aí quando vem o ar mais frio, ele é mais denso, ele entra por baixo desse ar quente, empurrando o ar quente para cima. Esse ar quente, quando é empurrado para cima, ele é o combustível para a formação das tempestades, né? E aí essas tempestades são muito severas. Tempestades que geralmente causam raios, que causaram ventos muito fortes e um granizo de um tamanho pouco comum aqui na nossa região, raramente visto, com pedras de gelo maiores do que bolas de gude, né? Pedras que causam grande estrago. Então, esse contraste muito intenso, ele tem sido mais frequente à medida que a gente tem temperaturas mais extremas. Giovanni, a gente tem também aquela precaução que a gente sabe, né? Temos rodovias importantes aqui, como você falou, no Vale do Paraíba, e sempre quando chove, há precipitação. Por exemplo, a Tamoios ela é fechada porque há o risco do deslocamento de terra que a gente falou anteriormente no último bloco. A pergunta é a seguinte: com essas chuvas que aconteceram na última semana, o solo ele continua encharcado ou não? Porque tem a precipitação de mais temporais, mas também tem a perspectiva de um novo calorão chegando na região metropolitana. Como é que fica? O solo continua úmido, continua encharcado, e aí tem o Instituto Geológico que faz algum tipo de verificação no local? Explica pra gente. A gente está no início das primeiras chuvas. Estamos ainda mais perto da estação seca, né? O inverno em que chove muito pouco. Então, mesmo com essa chuva que a gente teve, o solo ainda não está encharcado. Essa água pega só os primeiros centímetros ali do solo, né? Ela não infiltra ainda, não carrega de umidade o solo mais profundo. Esse solo mais profundo só está encharcado mais para o final do verão, depois de semanas de chuva, né? Então, por enquanto, esse deslizamento de terra ainda não é um risco muito alto, tá? Nesse final de estação seca, início de estação chuvosa. Agora, quando o CEMADEM trabalha monitorando 24 horas, vários municípios onde temos mapeamento de áreas de risco. Então, se tivermos um evento de chuva muito volumosa, e principalmente muita intensidade. O que é isso? É uma taxa de chuva muito alta, ou seja, muita água num curto intervalo de tempo. O que é muita água num curto intervalo de tempo? 100 milímetros de chuva em 1 hora. Isso é bastante coisa. Tem taxas muito altas, às vezes em 10 minutos, né? O CEMADEM mede chuva a cada 10 minutos. A gente tem esse acumulado, essa resolução temporal. Temos dezenas de pluviômetros medindo chuva no vale, na serra, no litoral. E quando a gente tem taxas em 10 minutos que superam 15 minutos, já é muita água. A gente tem eventos de taxas que superam 20 milímetros em 10 minutos. Para a gente ter uma ideia, Israel, cada milímetro de chuva é 1 litro de água por metro quadrado. Se a gente pegar uma caixa que tem uma lateral de 1 metro, né, 1 metro por 1 metro, 1 metro, 1 metro, e você derramar 1 litro de água ali dentro,
vai ficar uma lâmina de água que tem altura de 1 milímetro. Então, esse é 1 milímetro de chuva. Agora, imagina, em 10 minutos, você derramar 20 litros de água por metro quadrado. E essa água não fica parada ali, né? Ela vai escoar para as áreas mais baixas, causando alagamentos, né, que causam transtorno. Então, esse início de estação chuvosa, geralmente os problemas mais frequentes são alagamentos urbanos, que é quando vem essas chuvas intensas, que na cidade impermeável escoam rapidamente para a rede de drenagem, que não suporta, muitas vezes até carregada de lixo, né, que é jogado na rua. Até fica esse ponto aqui de atenção, né, para as pessoas evitarem jogar lixo na rua, dar a destinação certa ao lixo, para que ele não interrompa o escoamento. Esse lixo atrapalha o escoamento da água da chuva e ajuda a formar os alagamentos, tá? Que são, então, nesse início de estação, o mais frequente, o problema mais frequente. Giovanni, eu me lembro dos últimos 20 anos, ou pouco mais do que isso, que os grandes fenômenos climáticos aconteciam em média a cada 10 anos. Eu me lembro da enchente de 2000, que alagou diversas cidades da região, Guaratinguetá, Lorena, o Rio Paraíba subiu demais, porque choveu muito tempo, choveu uma semana, 10 dias, praticamente ininterrupto, e aí choveu muitos milímetros. 2010, na bacia do Paraitinga, São Luís ficou embaixo d'água, o rio subiu mais de 11 metros, um negócio inimaginável até então. Mais ou menos 10 anos, na verdade 13, São Sebastião, essa intempérie aí com 600 milímetros caindo sobre a cidade. Isso você falou que tende a diminuir. O que leva vocês a entenderem essa diminuição? Mais do que isso, o CEMADEM trabalha com os municípios para se prepararem para essa diminuição, já que os transtornos serão inevitáveis. Perfeito, Nicolini. Essa de 99 e 2000, eu lembro de ver a Dutra alagada, né? Depois, em São Luís do Paraitinga, eu tive a oportunidade de sobrevoar a cidade e ver as imagens impressionantes da cidade debaixo d'água, ali na virada, né, de 2009 para 2010. Agora tivemos São Sebastião. Antes disso, se a gente for olhar mais para trás no tempo, a gente tem que olhar décadas para trás para enxergar algum extremo, né? Em 67, em Caraguá, teve um evento de chuva também extremo, né? E numa época em que a gente não tinha muita gente, tivemos centenas de perdas de vida, né? Foi um evento bastante significativo. Então, a gente observa esse aumento de frequência nas últimas décadas, e a tendência é essa porque um planeta mais quente, uma atmosfera mais quente, ela tem uma capacidade maior de reter água na forma de vapor, que é o combustível para a formação de tempestades. Portanto, as simulações que são feitas em computadores, supercomputadores, com modelos que simulam a física, né, os processos físicos, a mecânica do fluido, que é a atmosfera. A atmosfera é um fluido na forma gasosa, é um fluido, né? Então, esses modelos, eles mostram que quando você coloca uma temperatura mais alta no planeta, coloca mais gases de efeito de estufa, esse planeta fica mais aquecido, observa-se um aumento na frequência e na amplitude desses extremos. Então, o que a gente vem observando é compatível com os estudos do comportamento de um planeta mais quente, né? Bom, com relação ao nosso trabalho, né, do CEMADEM, a gente trabalha emitindo alertas, mas um sistema de alertas, para ser eficiente, ele precisa de 4 principais eixos. E isso é um trabalho que é desenvolvido dentro do CEMADEM e que são diretrizes colocadas pela ONU. A ONU tem um escritório para a redução do risco de desastres. Então, são uma série de ações e de estratégias para trabalhar na gestão do risco e não simplesmente em emitir alerta, né? Ontem mesmo eu estava em reunião com a senhora Mami Mituzori, que é a secretária-geral adjunta da ONU e secretária desse escritório de redução de risco de desastre que está visitando o Brasil, né? E as diretrizes colocadas, elas sugerem um sistema de alerta com 4 eixos. Eu vou dizer rapidamente quais são esses eixos. O primeiro é o da pesquisa. Pesquisar o risco. A gente precisa entender o risco em todos os seus aspectos, desde o processo natural que gera
até as pessoas na outra ponta que vão sofrer, que estão vulneráveis a esse risco. É o processo de ponta a ponta. Em seguida, a gente tem o eixo do monitoramento e alertas. O CEMADEM está também aí. O CEMADEM faz pesquisa, o CEMADEM tem sala de operação, 24 horas monitorando e emitindo alertas. O terceiro eixo é o eixo da educação e comunicação. Tudo isso que é pesquisado, que é monitorado e que é alertado, precisa, de alguma forma, chegar até as pessoas que vão trabalhar na resposta. Precisa ter uma linguagem certa, as pessoas precisam estar capacitadas para entender o que está sendo comunicado. E o quarto eixo é o eixo da capacidade de resposta. É o eixo do trabalho da Defesa Civil para estar mobilizada, preparada, ter estrutura, ter conhecimento, ter tido feito simulações para que não só a Defesa Civil, né? A Defesa Civil usa um lema que eu acho que é muito pertinente, que diz assim: Defesa Civil somos todos nós. E assim todos nós devemos nos sentir parte. E aí o CEMADEM trabalha para fazer esses 4 eixos funcionarem e tem um programa dedicado à parte social, que é o chamado CEMADEM Educação. O CEMADEM Educação trabalha com as comunidades, começa dentro das escolas, promovendo oficinas de trabalho, promovendo construção de pluviômetros com garrafa PET para medir a chuva. Isso é uma atitude, uma ação fantástica, porque traz para aquelas pessoas uma percepção, primeira, do que é 1 milímetro de chuva, quanta chuva é, e depois do ambiente em volta, para fazer a relação entre aquela quantidade que ele aprendeu e descobriu que é da chuva e as consequências, os impactos. O quanto de chuva precisa para alagar minha rua, para o córrego transbordar ou para ter um deslizamento de terra. Bom, aí a partir da escola a gente tem acesso à comunidade. A criança, ela leva isso para as famílias. E nas comunidades, a gente, através do CEMADEM Educação, ajuda a formar núcleos que ajudam a Defesa Civil. Núcleos que são os NUPDECs, né? Núcleos de Defesa Civil, que tem um trabalho junto com a Defesa Civil e é uma mobilização da população. Ou seja, então, um espiral positivo, desde a mais né? alta tecnologia, Um espiral até a positivo, população. Giovanni, bacana. Vamos falar mais dessa questão da educação, que é muito interessante, se criar esse espiral positivo a partir da criança para todos os grupos familiares, para poderem ajudar os técnicos como vocês e para todo mundo conseguir ter um futuro mais tranquilo, né, Israel? Exatamente. Uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta com novas informações. Não saia daí. Mudança repentina de clima e temperatura. O Band Entrevista hoje tem Giovanni Dolife, pesquisador do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais, e também meteorologista, Nicolini. Que está com a gente aqui no Band Entrevista e falava sobre essa questão da educação que o CEMADEM também realiza. É por aí que passa, Giovanni, uma parte da solução desse problema ou uma forma de amenizar os transtornos causados pelas mudanças do tempo? Sem dúvida, Nicolini. Educação é a base de muita coisa, né? E nessa questão ambiental, a questão de desastres, a educação tem um papel fundamental. Primeiro, para uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural, no sentido de que é mais importante a gente trabalhar com a prevenção do que depois ter que amargar ações de resposta e reconstrução. Tem estatísticas que mostram que para cada dólar que se investe em prevenção, você economiza 7 dólares em reconstrução depois. Então, quando a gente fala de prevenção, a educação tem um lugar importantíssimo. E o CEMADEM tem um programa, que é o CEMADEM Educação, que trabalha dentro das escolas, levando percepção de risco, levando empoderamento para as comunidades, elas se sentirem entendedoras do assunto, do tema, para que elas possam perceber o risco que elas vivem e, em conhecendo esse risco, para que elas possam saber e descobrir de que forma elas podem contribuir. Dentro de uma comunidade tem pessoas de diferentes perfis. Algumas têm capacidade, têm liderança e têm habilidade de comunicação para poder trabalhar junto com a Defesa Civil, tornando-se multiplicadores das informações, do conhecimento e também reportando para a Defesa Civil informações. Um dos trabalhos que a Defesa Civil faz, quando a gente está durante um evento,
de desastre é ter que visitar muitos lugares, né, para fazer uma leitura de como é que está a situação, né? Se tem um terreno que está prestes a se movimentar, se tem um rio que está prestes a transbordar. E esse trabalho, a comunidade que está lá já no local pode fazer e contribuir com a Defesa Civil. Por isso, multiplicadores. Se eles têm o conhecimento e foram treinados para fazer essa leitura, essas observações, eles podem passar informações de muro rachado, árvores, postes inclinados, portas rangendo, né, córregos que já estão num certo nível, quantidade de água, né, garrafas PET que podem acumular água e ter uma medida de quanto está chovendo. O CEMADEM, junto com um projeto da Universidade de Warwick, na Inglaterra, desenvolveu um aplicativo. Então, essas comunidades que medem a chuva nas garrafas PET podem transmitir essas informações para o aplicativo, elas são compartilhadas na comunidade, com a Defesa Civil, e chega também na sala de operação do CEMADEM essas informações. Além disso, a gente está trabalhando junto com o BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento, para que a gente possa ter financiamento para ganhar escala nesse trabalho. A gente trabalha com apenas poucos municípios, mas a gente quer ganhar escala. A gente quer fazer com que os municípios possam comprar pluviômetros de baixo custo para instalar nas escolas. A gente quer que as escolas possam ter uma estrutura, olha só que legal, junto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a gente poder redesenhar o ambiente da escola para que ele seja mais resiliente, para que ele esteja em harmonia com o ambiente fora dela, para que ela não seja em si um motivo de risco para a população, mas que ela possa proteger, para que ela possa ser um ponto de disseminação de educação, de percepção e de proteção dessas comunidades. Giovanni, a gente viu que nos últimos dias vocês conversaram diretamente com o governo do estado do Rio Grande do Sul para iniciativas importantes e para novas soluções, novas tecnologias para evitar desastres naturais. Na sua concepção, falta aqui uma análise maior e também procedimentos preventivos em diversos estados do Brasil? Por exemplo, se tivéssemos um instrumento de inovação e de tecnologia em São Sebastião e também lá perto de Lajeado, no Rio Grande do Sul, poderíamos ter evitado mortes em relação aos desastres ambientais, como o CEMADEM fez em relação a avisar os governos locais? Sim, Israel, eu acho que o sistema como um todo tem vários pontos que podem ser melhorados, né, em vários sentidos. E quando eu digo isso, eu começo falando inclusive da parte da ciência, que pode melhorar a capacidade e a precisão das previsões quantitativas de chuva, né? Porque quando a gente fala que vai chover muito e de repente a gente fala um valor, né, 100 milímetros, o impacto é um, 200 milímetros, o impacto é outro, 300 milímetros é outro. Esse evento no Sul tinha uma razoável qualidade na previsão de quantidade de chuva, mas não tinha precisão exata de em que municípios ou que parte da bacia hidrográfica do Taquari, por exemplo, que transbordou e causou todo o desastre, essa chuva cairia, qual seria o time dessa onda de cheia e quantos metros esse rio iria subir, tá? Essas previsões ainda não têm a precisão e a antecedência suficiente para que a gente conseguisse se antecipar em tempo hábil de desocupar uma cidade inteira, por exemplo. Agora, a ciência, a gente tem a Defesa Civil, que mesmo que a gente tivesse uma previsão com essa precisão, a Defesa Civil não estaria preparada para fazer a evacuação de uma cidade inteira. Então, as defesas civis precisam receber mais estrutura, né, mais equipamento, mais pessoal, pensando em fazer simulações, porque numa hora dessa, não dá para a gente descobrir como é que faz. A gente já tem que ter feito várias vezes, para que a coisa seja o mais natural possível, dentro do contexto, claro, né? Não tem muita naturalidade, mas para que, se você já fez alguma coisa, é mais fácil repetir, fica mais automático, e assim você consegue proteger mais gente. Então, toda essa cadeia dos 4 eixos do sistema de alerta precisa ser trabalhada: pesquisa, monitoramento, educação, comunicação e capacidade de resposta. Sem dúvida alguma, tudo isso só acontece com tecnologia, com investimento, é o que a gente espera, e é claro, a ajuda da população sendo educada para poder ajudar e saber o que fazer. Giovanni Dolife, do CEMADEM, muitíssimo obrigado por nos atender e trazer explicações importantes
nesse momento que está todo mundo assustado, o verão ainda nem chegou, mas que o verão seja, como sempre foi, muito agradável para todo mundo. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Nicolini, obrigado, Israel, obrigado pela oportunidade de a gente trazer essas informações, esses esclarecimentos, mostrando como funciona o trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Olha, muito obrigado pela sua audiência. A gente segue junto todos os finais de semana, aos domingos de manhã você tem encontro marcado com a gente aqui no Band Entrevista. Obrigado pela sua companhia, um ótimo domingo e até um próximo encontro. Obrigado.